Olá, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, não viu aí nos outros vídeos, eu sou a Cibele Osório, eu sou diretora-presidente do Instituto Como Contar e fundadora do Instituto também. A gente trabalha com a questão do enfrentamento e prevenção à violência sexual no Brasil. E, bom, hoje eu tô aqui, a gente tá no nosso terceiro vídeo, conversando um pouquinho, né, então, sobre o que é o abuso, como que a gente fala com as crianças, como que a gente observa, a gente falou um pouquinho também sobre como que toda criança, né, é nossa criança, como que todas essas crianças são nossa responsabilidade, como a gente precisa ter uma escuta ativa a respeito delas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, né, nesse encontro do processo de acolher essa vítima para uma denúncia, como que a gente faz essa denúncia e quais são, efetivamente, os direitos que a gente precisa que tenham garantidos tanto para a criança que quer denunciar, como para esse adulto que sofreu abuso na infância, mas que também se sente preparado na hora de denunciar, de falar a respeito. Bom, alguns princípios básicos, né? A gente tem 4 princípios básicos de quando a gente fala do acolhimento dessa vítima, especialmente quando ela quer falar, né? Quando ela quer contar a história dela e quando ela quer denunciar. Primeira coisa, né? Empatia. A gente falou um pouquinho disso no último vídeo, mas é sempre bom reforçar. A gente precisa olhar para essa pessoa, né? Olhar para essa criança, para esse jovem e entender que ele está possivelmente no pior momento da vida dele ou dela e que já foi muito corajoso tomar a atitude de falar a respeito. A segunda coisa é a gente ter uma escuta ativa preparada para ajudar. O que significa isso? Significa que a gente vai olhar para essa pessoa, né, vai conversar com essa criança, com esse jovem, com esse adulto e vai ouvir, né, com muita atenção para que a gente consiga ajudá-lo a tomar atitudes, fazer perguntas que os ajude a tomar atitudes. Não revitimizar, né? Então, que a gente falou já algumas vezes, não fazer a pessoa passar pelo trauma novamente, tanto quando a gente não acredita, né? E isso já corta o primeiro princípio, que é o da empatia. Então, primeira coisa, a gente precisa confiar nessa vítima e entender que ela é a vítima. E o quarto princípio, que é efetivamente fazer perguntas pertinentes. A gente precisa fazer perguntas que ajudem essa pessoa, ou essa criança, ou esse jovem, a elaborar a situação e entender o que eles precisam, o que eles querem, né? Porque às vezes a pessoa também vem contar sem entender muito bem, né? Porque tá tudo ainda muito confuso, o que ela quer, né? Como ela quer. E principalmente, né, a gente está falando de um processo judicial, então, dentro dessa estrutura, a gente enfrenta muita coisa, né, e muita coisa que a gente não quer também. Então, a primeira coisa, né, de quando a gente precisa acolher essa pessoa para fazer uma denúncia, é entender em que momento essa pessoa está, esse jovem está. Então, é uma criança que está sendo abusada neste momento, né? Então, ela está sofrendo abuso, ela está sob a guarda dessa pessoa que está abusando dela, né? Porque a partir daí a gente vai para uma primeira linha. Ou não, ela já sofreu abuso, ela não convive mais com essa pessoa, mas ela resolveu contar. Ou não, ela já falou para alguém, né? Ela já contou para um adulto que não ouviu, que revitimizou essa pessoa, essa criança, esse jovem, e agora ela tá tentando desesperadamente contar para outro adulto para ver se essa pessoa consegue ajudar, né? Ou é alguém que passou por isso na infância e tá no processo de contar agora na vida adulta. Em que estado emocional essa pessoa ou essa criança está, né? A gente precisa de uma ajuda de um psicólogo nesse momento, a gente precisa de um tratamento psicológico nesse momento para ajudar essa vítima a se fortalecer, independente da idade que ela tenha. Então, tudo isso é importante para que a gente entenda qual é a melhor maneira
de ajudar essa vítima, né? Qual que é a melhor maneira da gente conduzir essa denúncia, né? Porque muita gente acaba indo, né, sabe, vai na delegacia e já expõe essa vítima, muitas vezes, de uma maneira que ela nem tá preparada ainda para lidar, né? Por mais que seja importante, assim, a gente sempre encoraja a denúncia, porque a denúncia é o que vai realmente fazer com que a gente prenda, né, efetivamente essa pessoa, porque essa pessoa seja punida, mas além disso, ela vai dizer pra gente em que situação a gente tá como país, como cidade, como estado, né? Então, como que a gente pode enfrentar essa realidade? Então, só através da denúncia, da notificação, que a gente consegue entender qual que é o tamanho do problema, né? E é por isso que é tão importante. Bom, então, essas perguntas, né, saber em que momento a vítima tá, ajuda a gente, primeiro, a mostrar que a gente se importa, né? Então, a gente está perguntando para ela, a gente está trazendo para ela esse olhar sobre a importância que ela tem, a importância dos sentimentos dela nesse momento. Além disso, a gente mostra que a gente está disponível e também a gente começa a entender por onde começar esse processo, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Por onde a gente começa. E além de tudo isso, uma coisa importante para a gente saber, principalmente, né, como adulto de apoio aí dessa vítima, é entender que muita crise acontece durante o processo de falar a respeito, né? Então, quando a gente fala crise, a gente está falando de crises emocionais, né, de rompantes de choro, de agitação ou de ansiedade, né, crises psicológicas, onde as pessoas podem eventualmente ter pensamentos suicidas, pensamentos voltados para autoflagelação, pode ter um olhar também de crises de não querer mais falar a respeito, não, desisto, não quero mais. E tudo isso precisa ser acolhido, porque tudo isso faz parte do processo. A gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade ainda que questiona muito a vítima, né? Que coloca ela sempre numa posição quase que de compartilhar a culpa com o abusador. Então a gente precisa, muitas vezes, né, resgatar essa vítima desse lugar.